Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo e que beleza. Eu esqueci de carregar o microfone, daqui a pouco provavelmente ele vai ficar vermelho e agora eu vou ter que me policiar, vou ter que ficar de olho nele, porque se eventualmente ele acaba a bateria e eu não perceber, ele simplesmente não grava áudio nenhum e aí eu acabo perdendo ali a gravação inteira. Mas vamos lá? Sabadinho começando, parece que foi ontem, um feriado de carnaval. E é o seguinte, final de semana já começa quente e começa com competições estaduais. Tem decisões nos campeonatos estaduais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas bora antes rodar a vinheta que tem bastante assunto quente pra gente comentar também. Bora lá. Meus amigos, é o seguinte, se você tem o sonho de ser um jogador de futebol, ou seu filho, sobrinho, irmão, parente em geral, amigo, conhece algum jovem que tem o sonho de ser um jogador de futebol, saiba que nós estamos aqui com uma iniciativa de um processo seletivo, de uma seletiva que acontece no Brasil inteiro. Ela está distribuída em mais de 120 cidades pelo Brasil, de norte a sul, leste a oeste, fazendo seletivas com jovens de 13 a 24 anos. É uma iniciativa em parceria também com a Adidas. Nós somos aqui um dos divulgadores, e inclusive já teve gente no canal aqui que vai participar da seletiva. E eu também gostaria até de mostrar um case para vocês aí, ó. Tô colocando aí, ó, para vocês o Enzo Castilho. O Enzo Castilho é um jovem atleta que passou pela seletiva, teve 3 meses de preparação profissional. Quando você passa pela seletiva, você vai para uma academia profissional e agora ele está embarcando rumo aos Estados Unidos porque ele vai jogar futebol nos Estados Unidos atrelado a uma bolsa em uma universidade americana. Hoje já são mais de 4.000 atletas que trilham esse caminho. Estou colocando um link fixado nos comentários, você vai clicar, é só você colocar o seu nome, telefone e e-mail e eles vão te passar todas as informações dos locais, qual é o mais próximo até você ir. Então, pessoal, quem tem esse sonho, vai lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque é uma estrutura hiper mega profissional. E meus amigos, hoje nós temos Palmeiras versus Capivariano. Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, que isso, gente? Palmeiras e Capivariano. Ô, Palmeiras, pelo amor de Deus. Fases eliminatórias da competição estadual do Campeonato Paulista e o John Arias pode estrear. Pode estrear. Não significa que ele necessariamente vai estrear. Ele treinou com a equipe, mas a provável escalação não tem o nome do John Arias. O John Arias ele pode eventualmente entrar ali em um segundo tempo. Vamos ver. O Abel também gosta de mexer muito nessa escalação. Eu acredito que a escalação do Palmeiras ela deve ser, sim, a escalação principal. O time mais forte que tem deve ser apresentado hoje. Mesmo sendo uma competição estadual, mesmo sendo contra o Capivariano, mas é aquele negócio, meus amigos, jogador foi feito para jogar futebol. Então o Palmeiras tem que chegar lá e ir com o que tem de melhor, e com os melhores jogadores, até porque a gente já vai pegando esse entrosamento. Então, meus queridos, vamos ver. Eu estou otimista para o jogo de hoje, eu acho que vai ser um jogo tranquilo. Novamente será realizado na Arena Barueri, porque ontem estava tendo show no Allianz. Acabaram de instalar o gramado novo e a galera já está pisoteando, lamentavelmente, o gramado do Allianz Parque. E por falar em gramado, já vamos entrar aqui já. O Barros falou sobre isso. Vamos ver aqui, ó. O que o Barros falou? É o seguinte, meus queridos. O Barros, ele rebateu. Na verdade, o recado eu acho que é um recado de modo geral. O recado que o Barros traz, o diretor de futebol do Palmeiras, é um recado meio que geral. Primeiro, ele fala sobre a declaração do Dorival Júnior sobre a redução do número de jogadores estrangeiros nas equipes brasileiras.
o Dorival Júnior tem um perfil favorável a essa pauta, a essa ideia. Lembrando que a última mudança que aconteceu faz aí um pouco mais de 2 anos, foi ali em 2023. E o Barros ele falou sobre isso, ó, com todo o respeito que tenho pelo Dorival Júnior. Não é hora de falar sobre redução de estrangeiros no futebol brasileiro. Há apenas 2 anos, os clubes aprovavam uma mudança importante, aumentando as vagas disponíveis para atletas que vêm do exterior. Temos que respeitar as regras e os contratos vigentes, senão vira bagunça. De fato, isso é verdade. Porque, peraí, você assinou um contrato com um jogador estrangeiro por 4 anos. Aí, dali a pouco, a CBF muda e fala que não pode mais o número tal de estrangeiros. Aí você tem que quebrar o vínculo, rescindir o contrato com 1, 2, 3 jogadores estrangeiros. E aí, como que fica tudo isso? Salários, encargos, a multa de rescisão. Você tem que começar a negociar jogador à pressa, às vezes por valores menores do que você teria ali para trabalhar se você negociasse com paciência. E simplesmente a regra se muda do dia para a noite. Então, de fato, eu concordo com o Barros aqui. A regra não pode mudar do jeito que tá, porque afinal você tem contratos. E ainda ele deu o exemplo, ó. Olha só. Em 2023, o Palmeiras precisou liberar um jogador porque havia estourado o limite. Menos de um mês depois, a regra mudou e as vagas para estrangeiros aumentaram de 5 para 7. Se essa mudança tivesse ocorrido de forma planejada, teríamos tomado outra decisão em relação àquele atleta. Ele está falando, se eu não me engano, do Merentiel. Sei que o Dorival teve as melhores intenções e que ele só quer o bem do nosso futebol, mas não podemos ficar alterando regras a todo momento. É importante sim discutirmos esse e outros temas, mas no momento certo e dentro dos fóruns competentes. Então disse aí o Barros. E aí o Barros também já mandou outro recado que é sobre a questão do gramado. Vamos ver o que o Barros falou sobre a questão do gramado. Temos que parar com essa discussão hipócrita sobre o gramado natural versus gramado artificial e focar no que realmente importa, ou seja, na qualidade dos nossos campos, independentemente do tipo de grama. O Palmeiras manda jogos no campo sintético, treina regularmente no campo sintético e é o clube da Série A com o menor número de lesões nos últimos 6 meses. Temos de parar com achismos e debater esse tema a partir de evidências científicas e dentro dos fóruns adequados. Do contrário, não vamos chegar a lugar algum e os nossos atletas seguirão jogando em gramados ruins, sejam eles naturais, sejam eles sintéticos. E o Barros também, ele veio com esse questionamento do gramado muito em virtude do Marcelo Paz, né? Que é o executivo de futebol do Corinthians, que criticou a questão dos gramados artificiais em virtude do jogo lá com o Atlético Paranaense. Ele até falou aqui, ó, como que o Marcelo Paz pode criticar o uso de grama sintética se até o ano passado ele era o CEO da SAF do Fortaleza, que manda os seus jogos em um dos piores campos de futebol aqui no Brasil. Meus amigos, o Barros, o Anderson Barros resolveu falar, hein? Anderson Barros aí mandando recado para os adversários sobre esta questão do gramado. Eu acho que uma coisa, eu já falei várias e várias vezes a minha opinião aqui, pessoal, eu acho que a gente tem que pensar no modo geral. Primeiro a gente tem que pensar na qualidade acima de tudo. Nós temos hoje aqui no Brasil gramados artificiais, como o Atlético Paranaense, ruins, e gramados naturais, ruins. Então, primeiro, a gente tem que nivelar a qualidade. Ó, agora tá todo mundo bom, então tá bom. Então vamos começar agora, então, a determinar a questão ali de gramado sintético, gramado híbrido ou gramado 100% natural. Aí sim a gente eleva o nível da discussão. Primeiro vamos resolver a qualidade, depois a gente vai subindo para melhorar e ser uma mudança também gradual e não ter equívocos, né? Além disso, a CBF ela precisa também ter uma comissão fiscalizadora desse gramado, não um dia antes do jogo, mas pelo menos com um período ali de antecedência, um período ágil para você poder organizar ali a logística. Outra informação importante também que a gente tem é que o impedimento semiautomático
ele já está sendo finalizado e logo estará disponível. O Maracanã passou pelo período de testes com o funcionamento da tecnologia. Estou vendo várias e várias críticas em relação à tecnologia utilizar câmeras de iPhone. Parece que eles estão utilizando o iPhone 17 Pro Max na tecnologia. Meus amigos, tem filmes que são gravados em iPhones hoje. O pessoal viu o filme lá com o Brad Pitt da F1, do Fórmula 1? Filme espetacular, por sinal, quem não assistiu, assista. Absurdo, filme ótimo. Sensacional o filme, muito divertido, muito legal, né? Aquele filme lá teve cenas que foram gravadas com iPhones. iPhone 13 ou 14, uma coisa assim. Cenas que foram gravadas com o celular. Então hoje, o celular, pessoal, ele tem uma ampla resolução, né? Uma ampla qualidade para a gente poder utilizar. Melhor do que aquele VAR, tudo borrado, tudo quadriculado, aquelas linhas tudo mal traçadas, vetores mal feitos. Então, eu acho que o uso da tecnologia do semiautomático, que é a mesma tecnologia utilizada, por exemplo, na Premiere, lá fora os caras não criticam, né? Veio pro Brasil, os caras criticam. Eu acho que isso traz uma vantagem enorme e vai facilitar muito porque o impedimento ele será sinalizado à comissão de arbitragem que vai confirmar ali o lance. Nós estamos tendo uma série de repercussões devido ao caso lá do Vini Júnior, do que aconteceu. E vários treinadores da Europa, eles foram questionados, né, perguntados a respeito disso. Por exemplo, você teve o Guardiola, que eu acho que o Guardiola, cara, ele fez um discurso perfeito para falar sobre esse problema que a gente tem no mundo hoje, que não se resume só à Europa em si, mas a outras partes do globo também. Então foi muito legal o que o Guardiola falou. Eu vou ver até se eu acho aqui. Ó, o lugar onde você nasceu, ou a cor da sua pele, não faz você melhor ou pior do que ninguém. Há muito trabalho a ser feito. Está na sociedade, não só no futebol. Está em todos os lados. E aí ele fala, né, sobre a função também da educação, da conscientização, do valor para você ir mudando, educando socialmente as pessoas para mudar essa forma de pensar e essa cultura que, infelizmente, muita gente ainda se alimenta dela, lamentavelmente. Então, assim, o Guardiola, não foi só isso que ele falou mais coisas, mas ele fez um discurso muito forte em relação a isso. Teve também o Kompany, técnico do Bayern de Munique, também falou muito sobre a experiência pessoal dele com tudo isso. Então um discurso muito forte mesmo, de uma pessoa que teve ali familiares, né, que viveu aquilo, que de fato viveu aquilo. E você teve o discurso do Luiz Henrique, aliás, você não teve discurso do Luiz Henrique, que simplesmente ele falou que não tinha nada para falar sobre o assunto. Com uma cara de nojo, uma cara de snob, ele simplesmente, automaticamente validou tudo aquilo que aconteceu. Lamentavelmente eu não esperava isso dele, não com a história que ele teve, não por tudo que ele passou. A visão dele ainda é muito conivente com o lugar de onde ele veio, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente, ele respira, pelo visto ainda, dessa cultura, ele bebe ainda dessa água. Infelizmente. Infelizmente. Então, muito feio a forma como ele esnobou, como ele desprezou o assunto e principalmente a expressão facial dele que mostrou assim que ele não tá nem aí pra isso, que pra ele pouco importa. É uma pena, né? É uma pena. Um cara que caiu muito no meu conceito depois disso. Não esperava essa atitude, não. Acho que técnicos, jogadores, eles são influenciadores da sociedade como um todo, eles são representantes, eles são voz, eles têm sim o poder de transformar, o poder de melhorar, o poder de influenciar positivamente outros, e ele tinha esse poder nas mãos e simplesmente ele resolveu abdicar disso, ou seja, já fala muito sobre o que ele acha, o que ele é, né? Lamentavelmente, caiu demais no meu conceito. Para mim, perdeu totalmente a graça, sendo muito sincero com vocês. E também teve muita repercussão em volta da coletiva do Felipe Luiz, justamente quando perguntado, né, sobre essa questão ali do Vinícius Júnior. Felipe Luiz, ele foi muito superficial na resposta dele.
Ele não adotou nenhum tipo de discurso ali emblemático, ele também não quis ser um influenciador positivo. Parece que algumas pessoas falaram assim, né, ele não quer se comprometer, fazer aquele discurso, fazer barulho na Europa. O Felipe Luiz, eu estava até vendo o pessoal no poste de bola falando, o Felipe Luiz ele não quis fazer barulho na Europa, porque eventualmente ele tem ambições profissionais ali no futuro. Assim, meus queridos, eu acredito que para essa situação aí, o Felipe Luiz poderia ter vindo sim com um discurso mais emblemático, mais forte. Até porque, lembra quando ele falou sobre a questão das bets? As patrocinadoras, inclusive, do próprio clube? Lembra quando ele veio a público e falou sobre a questão do Pedro? Que todo mundo, nossa, o cara foi na lata. Dessa vez parece que de fato ele quis ser mais superficial. Sempre fui bem tratado aqui e tal. Não se resume a ele, né? A gente não tá falando dele. A gente tá falando de vários e vários casos que ocorrem todos os anos, inclusive debaixo do nosso nariz na Argentina. No contexto de jogos da Libertadores, clubes brasileiros como Palmeiras e Flamengo, entre outros, já passaram por isso. Então, realmente, a forma superficial dele pegou muito mal. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, na sexta-feira, o Flamengo emite uma nota com uma carta do Felipe Luiz, uma declaração do Felipe Luiz se retratando, falando ali que foi um mal-entendido, né? As pessoas interpretaram de outra maneira aquilo que ele falou. E teve um post do Danilo, jogador do Flamengo, e simplesmente ele trouxe à tona novamente, em 2023, onde ele, em uma entrevista, falou justamente sobre esses casos de discriminação, né? E ele repostou isso ontem. Repostou isso ontem com a seguinte mensagem. Ele colocou uma mensagem embaixo, vale sempre lembrar. É um vídeo que ele fala, existe uma diferença entre ouvir e escutar. As pessoas brancas precisam escutar. Elas precisam ter empatia para reconhecer que as pessoas sofreram. Primeiro, elas precisam escutar e apoiar essas pessoas. Depois, precisam tentar aprender e não fazer julgamentos. Esse é um trecho do vídeo dele que ele colocou ontem de novo. Ele republicou esse vídeo e escreveu: vale a pena, vale sempre lembrar. E colocou um sinal de positivo. Muita gente falou que isso aqui foi um recado, uma cutucada também, uma alfinetada no Felipe Luiz. Eu não sei, tá? Eu não sei se ele quis falar isso diretamente pro técnico, até porque eles têm uma convivência juntos. Então ele pode muito bem chegar, duas pessoas maduras ali, né? O Danilo também já não é mais nenhum garoto, já é um cara experiente, maduro. Ele pode muito bem chegar no Felipe Luiz e falar assim: professor, é o seguinte, acho que a forma como você acabou lidando com a situação ontem frente à pergunta na coletiva foi muito superficial, foi muito rasa. Acho que não é por aí. Eu acredito que o contexto aqui do Danilo foi mais um contexto voltado para a Europa em si, porque ele foi um jogador que passou por clubes na Europa, então ele tem muitos seguidores que são da Europa. Ele é influente em muitos clubes lá fora. Então eu acho que é um recado também para os outros países, para a sociedade europeia em geral, que tem sido conivente e abraçado tudo isso. Danilo mandou muito bem aqui. É um cara que tem caráter absurdo, espírito de liderança, de representatividade, maturidade incrível. Acima de tudo, mostrou ali uma representatividade e uma personalidade muito forte ao puxar esse assunto e relembrar ali os colegas aqui do Brasil e também da Europa afora, já que ele é um jogador que passou e teve sua carreira ali também. Beleza? Então, pessoal, coloca aí nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Já desejo a vocês um excelente final de semana de futebol, um excelente sábado. Tamo junto, valeu, falou, até mais.